Olá Magda, olá Ana. Olá, bom dia. Bom dia. Ana, tens um fundo muito estranho que parece uma figura Pois está. fantasmagórica. Não sei o que é que se passa aqui, isto nunca me aconteceu. Verde? É que isso parece o efeito do ecrã verde. Essa, não sei o que é. Coisa esquisita, não faço ideia. É um mapa da Europa à noite. Bom dia. Bom dia a todos. Não sei como é que isto vai funcionar. Não sei se vamos ver todas as pessoas aqui a aparecer no mosaico ou se seremos só nós aqui. Vai haver pessoas? Opa! Presumo que sim. Não sei, eu não recebi nenhum link desta sessão, só não sei. Não, quer dizer, acho que a organização enviou, portanto, há de ter enviado para todos os participantes inscritos. Agora, deve haver coisas mais aliciantes do que a nossa. Não, este link eu não recebi da organização, recebi outras coisas, outros links. Este não cheguei a receber. E tu, Ana? Eu também não. Recebi este link, mas não, quer dizer, recebi esta informação sobre as sessões, mas não tinha, o fecheiro não tinha os links. Só o recebi quando tu me enviaste esta manhã, André. Pois, por isso. Eu recebi. Eu não sei, eu recebi tantos e-mails da organização Mas é que isso, não também é abri verdade. quase nenhum. É verdade, também é isso. Eu recebi, vinha num Excel, as sessões especiais vinham num Excel, aliás tenho aqui aberto aqui ao meu lado, e depois tinha lá o link a seguir ao título da sessão, mas de facto era preciso andar aqui um bocado à procura, mas de facto eu recebi pela organização. Pois. Bem, então vamos aguardar. Eu ontem também fui à abertura e de facto só se vê a pessoa que está a apresentar, não se vê mais ninguém, mas não sei se era por ser a abertura da conferência. Só se vê quem está a moderar e quem tem a palavra, não se vê mais ninguém, nem sequer se percebe se está alguém a assistir ou não. É um bocado estranho. Isso às vezes acontece porque é modelo webinar. Exato. E não modelo reunião. Então deve ser o que está a acontecer aqui neste momento. Podemos já estar a ser ouvidos, não é? E está a gravar. Isso. Eu não sei se, por exemplo, aqui o Gonçalo Marrafa, eu não sei se fará parte da organização, se está a ouvir e se nos poderia dizer alguma coisa sobre isto. Olá, bom dia, não sei se me estão a ouvir ou não. Sim. Eu faço parte da organização, mas somente a nível técnico, portanto a minha função será só iniciar a sessão e atribuir ao André, neste caso, o papel de moderador. Portanto, o André é que terá o papel de... Então pode-nos esclarecer só esta questão. Portanto, nós só nos vamos ver a nós, é isso? Sim. Pronto, é uma reunião fechada, só com estes participantes que estão neste momento. Quem tem o link da reunião entrará. Pronto, eu não faço ideia de quantas pessoas é que entrarão. Ok, mas quem entrar nós vamos ver aqui, certo? Correto, exatamente. Ok. A disposição, cada um depois tem à sua disposição como é que quer ver. Poderá escolher o mosaico, poderá escolher só ver quem está a falar. Isso depende de cada um. Ok. Bem, então vamos aguardar. Neste momento temos uma pessoa. Portanto, vamos... Eu vejo neste momento, pronto, são 7 participantes, incluindo eu, portanto, ou seja, 6, não sei em concreto em quantas pessoas é que estão à espera de ter. Mas pronto, André, eu deixo para si o trabalho. Sim, com certeza. Até já. Neste momento temos um público. Exatamente, e não conta. É cônjuge. Mas é do ensino superior, portanto. Claro. Eu estranhamente não consigo convencer o meu a assistir a estas coisas. André, nós mantemos a mesma ordem que está no programa ou como é que estás a pensar fazer? Sim, acho que faz sentido. Agora, neste momento estou mais preocupado com a ausência de pessoas aqui. Vamos esperar. Pode ser que esteja a decorrer outra sessão e ainda não tenha terminado, enfim, aquelas coisas habituais, embora seja menos frequente em modo digital, mas
vamos ver. Entretanto, a Ana Ferreira também pode tentar ali. Era o que eu estava a tentar fazer, mas já mudei o ecrã de exposição, não faz diferença. Não sei o que se passa. Está com problema com a câmera, não sei. Ana, eu acho que tu tens o fundo, aquele fundo do planeta definido. Não, pois, quer dizer, eu pelo menos não o defini. Quando tu sobes, na tua blusa fica... o planeta. Pois é. Está definido, não sei, é negativo. Em vez de ter feito no branco, fez no escuro. Está bem, é isso mesmo. Tirar o background, se não vais aparecer assim meia esquisita, sim. meia universal. Sim. Como é que eu tiro isto? Agora precisava na câmara, no definições do vídeo, é aí que tu escolhes se tirar o fundo. Porque de facto a Magda tem razão, está invertido. Tu, em vez do fundo, és tu. Espera. Foi ela que ficou com o Oh, meu Deus. Espera aí. É em preferências. Seleciona um plano de fundo virtual. Eu queria tirá-lo. Sim, desativa. Boa. Pronto. Obrigada. Já não tens um ar sobrenatural. Já aparece deste planeta agora. Pronto. Obrigada. Opa, eu diria esperamos mais 5 minutos, está bem? Até aos 40 e depois começamos. Se estiverem de acordo, fazemos assim. Eu tive que sair de uma reunião de departamento, mas não vou voltar à reunião de departamento. Mas tive uma reunião de departamento a decorrer agora. Não sei se valerá a pena perguntar à organização se este link foi disponibilizado. Se vocês não receberam... Eu já tentei ligar agora mesmo e provavelmente estará... A pessoa que eu conheço da dentro estará ocupada e não...
Muito bem, então eu já falei agora mesmo com a pessoa da organização, me disse que neste momento, contrariamente àquilo que eu pensava, não sei se vocês tinham essa percepção ou não, portanto, estão a decorrer 10 sessões em simultâneo, não é? E, portanto, considerando que haverá, enfim, uma centena de inscritos, portanto, parece-me que o cenário será um bocadinho este. Em todo o caso, se calhar vamos avançando, não é? Não vamos retardar mais e podemos fazer enfim, ver o que é possível, a conversa que podemos fazer. Pronto. Há aqui questões de enquadramento que eu faria e vou fazer, até porque temos duas pessoas que não pertencem a este núcleo, que somos nós, que vocês já sabem, não é? Os moldes em que isto irá funcionar. Portanto, esta sessão especial que incide sobre as questões da precariedade no ensino superior e na ciência foi dividida em dois blocos, não é? Portanto, este bloco de manhã e outro bloco à tarde. Antes de mais, eu sou o André Carmo e vou ser o moderador de ambos os blocos. Nesta primeira sessão nós temos quatro intervenções e na sessão da tarde teremos 3. Enfim, eu gostava de saudar, apesar de tudo, as pessoas que estão aqui a assistir a esta sessão, bem como todos vocês, evidentemente, por terem aceitado o convite que vos fiz. Dizer também que esta sessão tem origem numa iniciativa, enfim, que tomei eu, a Ana Ferreira e o Paulo Grandes, para além de termos enfim, partilhamos a condição de sermos investigadores na área das ciências sociais, um geógrafo, uma socióloga e um antropólogo, neste caso, e para além disso somos também, estamos a exercer funções ao nível, enquanto dirigentes sindicais, no Sindicato de Professores da Grande Lisboa e também ao nível da FENPROF, e importa aqui dizer também que a FENPROF apoiou e patrocinou esta sessão, enfim, tendo como contrapartida unicamente aquela intenção que nós temos de fazer uma publicação durante o próximo ano que tenha como base as intervenções que cada um de vós irá fazer nesta sessão, como já sabiam, aliás. Pronto, esta sessão, este tema da precariedade, a que nós demos o título, aliás, desta sessão, Precariedade no Ensino Superior e na Ciência, variações em torno do problema multifacetado, tem justamente este leque bastante diversificado de intervenções, e para nós avançarmos, temos 90 minutos para esta sessão, eu vou, sem mais delongas, vou já passar à apresentação dos 4 oradores que temos connosco hoje, sendo cada um de vós, enfim, mas isto também, digamos, funciona aqui numa reunião assim, pequena, portanto há questões funcionais e organizacionais, de desligar microfones e tal, que não vão ser necessárias estar a sublinhar, e eu também diria a manter-se este cenário, também depois quando vier a parte do debate, não precisamos de colocar as questões via chat, não é? Podemos conversar entre nós, se for caso disso. Mas então, passando às apresentações, nós temos, e pela ordem que está definida no programa, nós começaremos com uma apresentação feita pelo Renato Miguel do Carmo, do ISCTE, portanto é sociólogo, um sociólogo bastante geográfico, na verdade, e que nos irá aqui falar sobre precariedade, desvalorização do trabalho, ensino superior e mais além, é o título da sua intervenção, que é, no fundo, procura enquadrar as questões da precariedade laboral num sentido bastante abrangente relacionado com, enfim, as diferentes manifestações da precarização do trabalho, os seus impactos relativamente a vários aspectos da economia e também da existência humana, num sentido mais lato, sobretudo incidindo sobre as questões da vulnerabilidade e da desigualdade social. Portanto, é uma intervenção mais de grande folgo, digamos assim, com uma amplitude que transcende os limites mais restritos e circunscritos do ensino superior e da ciência, julgo eu. Depois teremos a apresentação da Ana Delicado, do ICS, que irá falar sobre, enfim, com uma base bastante sempre em dados quantitativos, né, análise estatística, irá falar um pouco sobre o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, em particular sobre os investigadores, discutindo, trazendo aqui para cima da mesa a questão das carreiras científicas
e também das políticas de emprego científico que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos anos e como, enfim, vocês sabem, têm sido bastante contestadas e, enfim, de vários pontos de vista também. Eu creio que a Ana Delicado também irá discutir aqui algumas das questões mais problemáticas associadas às políticas de emprego científico. Eu destacaria, aliás, aqui um dado que eu creio que é sempre um dado que eu já tinha conhecimento, e provavelmente muitos de vocês também, mas que é sempre interessante quando pretendemos discutir a carreira de investigação científica, em particular, que é o facto de existirem, de acordo com os dados estatísticos disponíveis, existirem apenas 242 investigadores de carreira em Portugal. Portanto, é bastante ilustrativo das debilidades desta carreira em particular, do ponto de vista substantivo, que não formal. Ela existe formalmente, mas depois do ponto de vista substantivo reduz-se a 242 investigadores. E eu creio que o conjunto do sistema abrange mais de 20 mil pessoas em carreiras, nas carreiras docentes, tanto do subsistema politécnico quanto do subsistema universitário. Mas depois a Ana terá a oportunidade também de me corrigir, se for caso disso. Depois temos a apresentação da Ana Ferreira, enfim, seria eu e a Ana Ferreira, mas por questões funcionais achámos que seria melhor assim, e que incide, sobretudo, sobre um inquérito que nós levámos a cabo ao nível da FENPROF, que foi coordenado na sua fase de concepção, também na análise e agora na apresentação dos resultados pela Ana Ferreira. Portanto, o inquérito foi, ela depois dirá, mas o inquérito foi tem muitas respostas, não é? Quase 3.000 respostas. Portanto, eu diria que ao nível do ensino superior será porventura o inquérito junto dos trabalhadores, investigadores e docentes no ensino superior, um dos mais representativos, digamos assim, e foi feito ainda antes, eu acho que isto é um aspecto interessante, foi feito ainda antes da pandemia, não é? E, portanto, nós tínhamos previsto até um roteiro de divulgação destes resultados que foi, digamos, chocou de frente com a pandemia e, portanto, todo esse trabalho foi bastante adiado e agora temos aqui esta oportunidade de partilhar convosco os resultados, não todos, porque é um trabalho de grande folgo, mas uma parte dos resultados serão aqui partilhados pela Ana Ferreira. E, por fim, temos a apresentação da Magda Nico, que é investigadora e docente no ISCTE, e que nos vem aqui falar sobre, enfim, reflexões, vai trazer aqui um conjunto de reflexões sobre a precariedade, discutindo, problematizando aqui dois ângulos de abordagem do problema, não é? Olhar para a precariedade, aquilo que ela chama de precariedade relativa e precariedade absoluta no ensino superior. Mas não me vou aventurar a tecer mais considerações sobre o que é que cada uma destas expressões significa, portanto eu deixo para a Magda essa discussão e esse aprofundamento. E, portanto, temos estas 4 sessões, eu diria, 4 apresentações, eu diria que as fazemos todas e depois reservamos um tempo para, enfim, podermos discutir. E estou já aqui a olhar para o Miguel Bandeira e para a Ana Caetano, são as 2 pessoas que estão aqui para além de nós, para podermos, enfim, tentar discutir algumas destas questões, que seguramente, e eu creio que, digamos, o número de participantes que temos não reflete de forma alguma a importância que esta questão tem, do meu ponto de vista, para o ensino superior e para a ciência, e eu espero que nós possamos aqui, enfim, tentar pelo menos dar o contributo possível para o aprofundamento desta reflexão, tendo em conta, aliás, e reitero este pedido também, para que depois estas intervenções que estão a fazer depois sirvam de base para uma publicação que possamos fazer através da FENPROF. Não é? Sempre juízo, claro, poderem, enfim, utilizar esta reflexão para outras publicações com outro tipo de fator de impacto. Não é? Portanto, eu começaria então, passaria a palavra ao Renato, está bem? Eu vou controlar aqui o tempo, mas estamos com folga, diria assim, mas quando chegares aos 12 minutos, eu chamo-te a atenção. Está bem, Renato? Certo. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite.
E também queria cumprimentar as colegas e o colega de mesa, assim como, enfim, a audiência. Enfim, pronto, de facto não sei como é que estão as outras sessões, mas parece que a precariedade não é um assunto que atrai muita gente. O que é pena, porque acabamos de estar sempre, muitas vezes, a falar quase em circuito fechado, e eu acho que isso é um dos problemas relativamente a estas discussões. Mas pronto, é o que temos. Bom, eu vou fazer uma apresentação um bocado diferente daquilo que tinha inicialmente pensado, também tendo em conta, enfim, a crise que estamos a atravessar neste momento. Claro que vai ser uma reflexão geral, mas um pouco diferente daquilo que tinha pensado, não vai ser tão centrado na questão da precariedade, mas mais na questão do sistema de ensino superior. E, enfim, aproveitando um bocado o facto de eu ultimamente tenho, enfim, debruçado da obra de Polanyi, de Karl Polanyi, porque tenho estado aí, enfim, tive que dar aí umas aulas sobre o seu livro, A Grande Transformação. Eu vou utilizar um bocadinho o modelo polaniano para fazer uma leitura muito sintética do ensino superior e da evolução do ensino superior em Portugal, particularmente em Portugal, utilizando alguns dos seus conceitos. Enfim, eu acho que provavelmente isto é capaz de funcionar. Bem, Polanyi tem um conceito que é o conceito de embeddedness, não é? de incrustação, traduzido em português como incrustação e desincrustação. E a partir dessa perspectiva ele tenta perceber até que ponto, como é que, enfim, designadamente os mercados que estavam incrustados habitualmente, enfim, nas sociedades mais tradicionais, estavam incrustados na comunidade, nas instituições e por aí adiante, e depois com o processo de liberalização, enfim, e de industrialização que ocorreu ao longo do século XIX, deu-se uma desincrustação dos mercados, face às comunidades, ao contexto da comunidade, ao contexto das instituições locais e por aí adiante, e os mercados tornaram-se uma entidade autónoma quase, mas com muito poder sobre essa própria comunidade, e esse processo de desincrustação é um processo que, no fundo, está na base da grande transformação. E, por outro lado, ele identifica também duplos movimentos, não é? Ao longo deste período. Enfim, depois também se pode ler parte do século XX a partir daí, e que ele designa um duplo movimento de laissez-faire, não é? De maior liberalização, e um movimento de proteção. Bem, isto, basicamente, eu estava a pensar um bocadinho nisto e ocorreu-me esta ideia de que, enfim, no ensino superior, particularmente em Portugal, temos aqui coincidência de um movimento de incrustação e desincrustação, não é? Que é quase simultâneo. Ou seja, fazendo uma leitura muito breve, obviamente, não assento aqui em números e por dentro, mas também de quem já anda nisto há algum tempo e que tem, enfim, um ensino superior e que tem já testemunhado muitas dinâmicas e muitas coisas. É interessante que em Portugal, sobretudo a partir dos anos 90, não é? Nós tínhamos um ensino, enfim, uma academia muito elitista, não é? Nos anos 60 e 70, não é? Muito fechada, enfim, quase aristocrata. Mas a partir dos anos 80, sobretudo dos anos 90, dá-se um processo de massificação do ensino, de alguma democratização, independentemente, depende das áreas, mas de facto dão-se esses processos, não é? Esse processo de facto de grande abertura do sistema e de descentralização, não é? No fundo, de instituições que são criadas em vários sítios, em vários territórios urbanos, mas também em territórios mais, enfim, do interior, não só os institutos politécnicos, novas universidades e por aí adiante. Então, na linha de Polanyi, eu caracterizaria este processo como um processo de incrustação do sistema, não é? O sistema vai se incrustando, não é? Incrustando nas comunidades, incrustando nos territórios, muitas vezes até próximo de territórios de baixa densidade e por aí adiante, portanto mais próximo das populações, menos elitista, e portanto é um processo de incrustação que ocorre durante os anos 90 e continuamos nesse processo de abertura do sistema, claro com ciclos depois também que aconteceram, vivemos um período de austeridade em que houve uma regressão e por aí adiante. Mas, ao mesmo tempo, ou quase simultaneamente, mesmo a partir dos anos 90, sensivelmente, finais dos anos 90, à medida que o sistema se vai abrindo e se vai, de certa maneira, democratizando e incrustando, nós verificamos que o sistema, através das dinâmicas, vai se mercantilizando, não é? Na sua lógica de organização,
apontando para agendas cada vez mais próximas da rentabilização, do financiamento, muito preocupadas com rentabilização e por aí adiante. Enfim, uma coexistência com lógicas mais de privatização, embora obviamente temos um sistema muito tendencialmente público, mas com práticas de gestão próximas também, digamos assim, de uma lógica mais empresarial. Por outro lado, o ênfase na questão da produtividade, sendo que a produtividade assente basicamente de base quantitativa, não é? E, portanto, designadamente apontar para, enfim, os índices conhecidos, sobretudo em termos de impact factor, de atração de financiamento de grandes projetos e por aí adiante, a questão da excelência, enfim, toda essa questão que toda a gente conhece. E ao mesmo tempo que isso acontece, não é? Enfim, as dinâmicas de precarização do trabalho, não é? Portanto, significa que, nomeadamente as novas gerações, gerações de investigadores e docentes que vão entrar no sistema ao longo da década de 90, anos 2000, sobretudo nos anos 2000, grande dificuldade de entrarem na carreira e, portanto, isso é conhecido e, portanto, os entraves, as dificuldades e, portanto, percursos longos de precariedade ou que levam a desistências a sair do sistema ou entrar no sistema em termos de carreira já tardiamente, ou então uma perpetuação sem fim relativamente a isso. E, portanto, significa que nesta ideia da desincorporação, no fundo, também todas as lógicas de desvalorização do trabalho que ocorrem, enfim, na economia de uma forma geral, enfim, não vou ter tempo para isso, não é? Mas em que o trabalho vai perdendo peso face a outras fontes de rendimento, face a outras componentes e por aí adiante, não é? E elas vão ocorrendo, digamos assim, também no ensino superior. E, portanto, no fundo, o que eu queria aqui salientar é que temos um sistema que identificar este duplo movimento, não é? Que é contraditório, de certa maneira, não é? De um lado, esta ideia da incrustação nos territórios e na população, e, por outro lado, um afastamento do sistema relativamente à própria sociedade, não é? Desencrustando-se, muitas vezes, da noção de serviço público. Não é? A ideia de serviço público vai também se diluindo, vai se esfumando, em que se dá fundamentalmente primazia às dinâmicas de mercantilização, enfim, e por aí adiante que fui falando. E então eu acho que estes dois movimentos contraditórios e o facto de eles serem contraditórios e em que facto em Portugal terem ocorrido simultaneamente provocaram muitas disrupções. E uma delas, obviamente, já falei, né? Portanto, relativamente à própria relação com o trabalho, por um lado, e também, por outro lado, o facto da noção de serviço público estar a ser uma noção cada vez mais subalterna relativamente a outras prioridades de caráter mais mercantilista. Bom, eu não posso, isto daria para uma grande conversa, obviamente, eu estou a sintetizar ao máximo, mas eu queria agora entrar aqui na conjuntura Covid-19, não é? Entretanto, aconteceram várias crises, a crise anterior, a recessão anterior, não teve grande impacto nestes movimentos, digamos assim, não é? O que estamos a ver atualmente não teve impacto no ensino superior, digamos assim. Penso que, em grande medida, enfim, não houve grandes alterações. Houve crise na altura, sobretudo o decréscimo do número de estudantes que entraram no ensino superior, sobretudo num período mais agudo da austeridade, mas não houve grandes alterações no modelo. Não é? O que estamos a ver atualmente é algo diferente e que, de facto, teve alterações no imediato, nomeadamente do ponto de vista da resposta que as universidades e a reação que as universidades tiveram que fazer à pandemia. Portanto, houve uma reconfiguração muito brutal, muito quase imediata, e em tempo recorde, relativamente à resposta a dar na pandemia, nomeadamente as modalidades de ensino, a transição abrupta para o teletrabalho, não é? E uma capacidade de reinvenção e até de criatividade, enfim, umas coisas funcionam melhor, outras não, mas de facto eu diria até bastante impressionante. No sentido de responder a necessidades imediatas da população, nomeadamente da população estudantil, e, portanto, tínhamos que manter o sistema a funcionar. Perante uma pandemia, temos que nos reorganizar. E houve aqui, de facto, uma conjunção muito interessante, agora depende das universidades, e que teve na base o trabalho coletivo, em grande medida.
Por outro lado, também achei interessante que, do ponto de vista da produção científica, praticamente, enfim, semanas a seguir ao confinamento, ou durante o confinamento, não é? Logo começaram a ser um conjunto de estudos, enfim, uns de maior qualidade, outros menor, não é essa a questão, mas uma série de estudos, de relatórios, de documentários e por aí dentro, vindos da academia, não muito preocupados relativamente ao registro, não é? Portanto, a ideia não era, de facto, ou seja, as pessoas não estavam preocupadas em submeter artigos nessa altura e, portanto, científicos com impact factor e, portanto, surgiram uma série de estudos numa variedade enorme de registros, working papers, sites e por aí adiante, discussões públicas, webinars e por aí adiante, no contexto da academia, muito interessante e que não aconteceu isto na versão anterior, curiosamente. E, portanto, no fundo, há aqui um potencial que emergiu, claro, desorganizado em algumas partes, funcionando melhor ou menor, mas há aqui um potencial que emergiu como resposta à crise, muito interessante, e que em grande parte por si significa que as pessoas assumiram a ideia de que, de facto, um dos papéis principais da academia é o serviço público. E o que estamos a ver atualmente, não é? No fundo, quem está, sobretudo, a dar aulas, mas não necessariamente, mas quem está a dar aulas vive isso na pele cotidianamente. Não é? Neste caso, nós, enquanto professores, estamos na linha da frente, não é? Como outros profissionais, na vivência cotidiana do risco, não é? Portanto, no modelo que atualmente se definiu e que vai resistindo até agora, não é? Das aulas serem presenciais e esses sistemas mistos depois com pessoas a assistir, mas de facto presencialmente estamos lá na linha da frente e estamos todos os dias, cotidianamente, e eu acho que isto merece uma grande reflexão, não é? E era importante aproveitar este momento para percebermos que, de facto, a natureza fundamental das universidades, e da nossa profissão e da academia e da ciência é, de facto, prestar serviço público. E o que está a acontecer neste momento, até do ponto de vista internacional, enfim, tenho que contatar com alguns colegas, provavelmente, nomeadamente ingleses, neste momento, estou a simplificar tudo, não é? Estou a simplificar muitos argumentos, não é? Mas neste momento identifica-se duas tendências polarizadoras, digamos assim. O que está a acontecer, por exemplo, na Inglaterra está a aproveitar-se o momento para mercantilizar ainda mais, não é? Designadamente, os ingleses tiveram a questão do Brexit, agora com a questão da pandemia têm um problema, que é um sistema muito dependente da oferta, da procura internacional. Portanto, eles tiveram quebras tremendas, nomeadamente ao nível de populações internacionais, vindas nomeadamente da Ásia e por aí adiante. Então estão a aproveitar o momento... Sim, estou quase a acabar. Estou a aproveitar um momento para, no fundo, mercantilizar ainda mais, precarizar ainda mais o trabalho, eventualmente não renovar contratos e por aí dentro está a acontecer. Neste momento há greves a acontecer no Reino Unido relativamente a isso. Mas há, enfim, outras perspectivas, não diria ainda práticas, se calhar, mas outras perspectivas que estão a surgir, nomeadamente, que têm a ver precisamente com esta ideia que eu estava a falar, não é? Eu acho que começa a haver a ideia, claramente, que alguma coisa tem que mudar. Temos que mudar as práticas habituais e, sobretudo, esta ideia de reforço do serviço público. Eu acho que, nomeadamente, em sistemas como o nosso, que dependem alguma coisa dos estudantes internacionais, mas não é por aí que tem grande parte do financiamento, e é um sistema, de facto, que está ainda a encrustar-se, não é? Portanto, enfim, tivemos um aumento brutal, nomeadamente de estudantes, não sei se isso é sustentável ou não. Então, isso significa que é um momento em que nós temos, de facto, acho que este é um momento importante para pensarmos isso, não é? Que devemos consolidar as universidades e a ciência como sendo pilares fundamentais do serviço público e orientadas para o bem comum, orientadas para a promoção do bem comum, e de facto a sociedade precisa das universidades, do conhecimento que é produzido e por aí adiante. E isso tem implicações várias, desde logo da maneira como as universidades se organizam, desde logo que não há serviço público assente na generalização do trabalho precário. E, portanto, isso é uma falácia que temos de uma vez por outra resolver, e, portanto, se aposta em serviço público, temos que apostar em carreiras, temos que apostar na integração das pessoas, temos que, de uma vez por todas, perceber que a incerteza, a instabilidade não é um modelo de sustentabilidade,
e, portanto, de facto temos que ter, no fundo, segurança de vária ordem para responder a estes embates que estamos a viver. Portanto, as instituições, para se consolidarem, as instituições são feitas de pessoas e, portanto, para se consolidarem, têm que também consolidar as suas carreiras e a sua situação do ponto de vista profissional. E eu acho que isso, neste momento, é importante e ganhamos todos, o sistema ganha todo com isso. E, por outro lado, também pensar as formas de organização do trabalho, nomeadamente do trabalho científico. Um trabalho científico está muito orientado para as lógicas de competitividade, para as lógicas de concorrência, altamente individualizado. E eu acho que é o momento de pensarmos que isto não faz sentido. É claro que, quer dizer, há uma certa concorrência que é inevitável, quando se concorre a determinado tipo de concurso e por aí adiante, isso é obviamente inevitável. Mas eu acho que é importante reforçar o trabalho cooperativo, o trabalho em equipa e as lógicas de cooperação e não de concorrência. Portanto, um sistema muito individualista que se foi criando paralelamente ao ensino superior e que, assim, no caso do sistema científico, falaram melhor, as colegas falaram melhor do que eu sobre esta questão, mas é um sistema que se foi, em Portugal, que se foi evoluindo, não é? Assente em base precária, mas muito incentivando lógicas de competitividade, concorrência e muito individualista. E de facto isso também do meu ponto de vista não é aceitável e para, no fundo, prestarmos serviço público e incorporarmos essa nossa natureza de sermos servidores públicos, é importante também reorientarmos a organização do trabalho a partir precisamente de sermos capazes de cooperar, de criar sinergias e por aí dentro, que de certa maneira foi feito, curiosamente, nestes tais estudos que foram saindo e que foi juntando pessoas que foram publicando coisas e que foram participando no espaço público, webinars, whatever, e que teve como base precisamente essas relações de solidariedade e de, ok, temos que fazer alguma coisa e vamos nisto. E eu acho que isto devia ser potenciado. Ou seja, concluindo, criámos aqui um potencial na resposta, na reação à crise pandémica, que deve ser transformado em política pública e deve ser, cujo princípio fundamental, do meu ponto de vista, é este: é reorientar aquilo que é o papel das universidades, da academia, da ciência, para a promoção do serviço público e do bem comum. Basicamente era isto. Obrigado, Renato. Bem, tens aqui já vários aspectos sobre os quais eu gostava de opinar, mas farei isso depois na parte final. Então eu passo agora a palavra à Ana Delicado. Força, faço o mesmo depois, quando chegar aos 12 minutos, eu sinalizo, está bem? Obrigado. Eu espero não precisar de chegar aos 12 minutos. Porque, tal como o Renato, eu não vou exatamente fazer a apresentação que tinha pensado fazer para o caso de termos público, porque, francamente, o Miguel e a Ana são colegas, não são público. Por isso, não vou aqui fazer de conta que tenho alguma coisa de novo para dizer ou muito relevante e não vou apresentar gráficos, nem números, nem nada de que se pareça. Prometo que depois, para o texto escrito, as coisas ficam todas organizadinhas e sustentadas e devidamente de acordo com o abstract que eu enviei. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer voltar a estes temas, porque eu trabalho sobre muitas coisas diferentes, mas o primeiro e grande amor será sempre o sistema científico português e o que é que se pode observar dele. Não vou dizer que tenha tomado isto como um tema de investigação recente ou que tenha desenvolvido trabalho muito inovador e novo sobre a questão dos recursos humanos, das políticas de emprego ou sobre a precariedade, mas sou uma observadora atenta do sistema e há já mais de 20 anos e por isso é com base nisso que eu vou falar um bocadinho aqui hoje. Não bem sobre aquilo que eu tinha pensado, mas um bocadinho refletir sobre a questão da precariedade dentro das políticas e dentro da ciência. Em primeiro lugar, eu acho que é uma evidência dizer que o problema da precariedade não é um problema da ciência portuguesa. Isto não é nem só da ciência, nem só em Portugal. É um problema que atravessa praticamente todos os sistemas científicos
e também todas as áreas de atividade. E eu lembro-me que temos imensos paralelismos com, por exemplo, a área da cultura, que a Vera Borges tem estudado, e houve uma altura que fizemos coisas juntas, porque de facto os problemas não são exatamente o mesmo, mas esta noção do trabalho por projeto, por exemplo, é uma coisa que se encontra tanto nas artes como na ciência, e que é uma das raízes da precariedade na ciência, é que de facto o modelo de financiamento da atividade científica é por projetos limitados no tempo e que têm recursos para ter recursos materiais para assegurar recursos humanos durante um período definido. Outro problema da precariedade na ciência é que seja talvez inerente à própria atividade, ou à construção social da ciência, porque nós temos um sistema que pressupõe que para se fazer boa ciência se passa por um período muito alongado de formação e que para se poder entrar numa carreira científica tem de se passar por diversos graus académicos, ou seja, a licenciatura não chega, tem de se fazer depois o mestrado, tem de se fazer o doutoramento, e mesmo assim, depois do doutoramento ainda tem de se continuar a prestar provas para que a produção científica que nós fazemos é de particular qualidade e inovação e que traz de facto conhecimento útil à sociedade e que tem um valor social, eventualmente. E aqui reside o busilis, que isto é uma espécie de funil muito largo, em que entra muita gente e sair, em princípio, haveria um processo de filtragem em que, de facto, de grau a grau, se seria mais seletivo e depois no final ficava-se com a tal excelência, a tal crème de la crème. Mas o facto é que a produção de ciência não se baseia apenas em PIs, como o Renato disse, não é só é uma atividade colaborativa. O problema de estarmos aqui todos das ciências sociais é que nós temos muita experiência do nosso umbigo, em que nós conseguimos fazer teses de tudo e mais alguma coisa sem outras pessoas. Às vezes sem os próprios orientadores. E, portanto, nós temos uma noção do trabalho científico nas ciências sociais que é altamente individualizado. Mas isso não é verdade para as outras ciências. E, sobretudo, naquilo que são ciências de base laboratorial, ninguém consegue fazer um mestrado, um doutoramento ou um pós-doutoramento sem se basear nos recursos que normalmente são angariados por outra, que é o PI ou o chefe de laboratório. E, portanto, a ciência que funciona nesses sítios muito como, de facto, uma pirâmide em que há um chefe de laboratório, depois há 2 ou 3 pós-docs que têm as suas ideias próprias, mas contribuem para o trabalho do PI e usam os recursos que o PI proporciona, e depois por baixo, estudantes de doutoramento, etc, etc. E, portanto, a ciência vai funcionando nesta pirâmide. A Ana saberá melhor ainda que eu, porque vem de lá, destas áreas. E esta pirâmide, de facto, tem de se funcionar assim. Não se chega com uma ideia, eu vou estudar as moscas da drosófila, não sei o quê. E agora tenho a autonomia completa para estudar a mosca drosófila onde eu quiser. Não, quer dizer, tem de ser onde haja recursos para estudar a mosca drosófila e, portanto, isso coloca, obviamente, os estudantes sempre na dependência, e mesmo os pós-docs na dependência de uma estrutura. O que eu acho que é curioso em Portugal, e esta estrutura, obviamente, a base é precária. Não há outra maneira de ser, porque as pessoas estão a fazer graus e pode ser. Ou melhor, há outra maneira, mas também é uma coisa que não se discute, que é a questão dos técnicos de investigação. Porque os sistemas têm funcionado à base de tornar esta base precária, na esperança, todos eles, de passar o tal funil e chegarem todos a PI, o que eu acho que é uma impossibilidade física, quase. Mas, de facto, os trabalhos nos laboratórios pressupõem que há aqui esta massa precária que contribui para um trabalho coletivo que engrandece o PI e que esta massa precária vai depois, se tiver sucesso, reproduzir esta pirâmide noutro sítio qualquer, desta vez com o precário que deixa de ser precário, no topo. Em Portugal acontece a coisa mais divertida, que é, chega-se ao topo e os topos são precários. Sobretudo nos grandes laboratórios do IBM, IGCs. O IGC, por exemplo, é um caso paradigmático de tornar a precariedade num modo de vida. Há uns anos nós fizemos um estudo sobre o IGC e outros laboratórios e aprendemos isso. Quer dizer, o IGC não tem praticamente quadro de pessoal nenhum. O que tem são cientistas que conseguem financiamento para financiar os equipamentos e os reagentes e os ratos e o que for, para fazer a investigação. Enquanto conseguirem ir arranjando esses financiamentos, estão lá. Quando acabou, adeus, vão à vida deles.
provavelmente para outros laboratórios, isso. Mas o princípio de base de funcionamento do IGC era, até, não sei se continua, mas presumo que sim, nunca ouvi nada em contrário, este sistema de precariedade institucionalizada. E a ideia é, de facto, estimular a competitividade, que o Renato falou, que é, de facto, ter sempre gente que tem ideias novas e que consegue financiamento para elas. Noutros sistemas, normalmente, o PI é uma pessoa permanente, estável, com um contrato sem termo, e o que está por baixo é que é instável. Claro que haveria outro modelo nisto, que era, em vez de termos os estudantes de doutoramento e os pós-doc nos laboratórios, tivéssemos também uma boa parte de técnicos de laboratório que asseguram as funções que são mais rotineiras, mas absolutamente indispensáveis à execução de ciência, e mesmo nas ciências sociais nós temos essa experiência. Há pessoas que são extraordinárias em termos técnicos, para fazer a parte técnica dos projetos, e nós contratamos como bolseiros porque não há a figura do técnico de investigação em que lhes pudéssemos proporcionar alguma estabilidade. E isto é uma coisa que eu nunca vi discutida ao nível das carreiras científicas, porque quem discute as carreiras científicas somos nós, os doutorados, e só estamos interessados nos nossos próprios problemas, não dos outros. Mas pronto, e acho que a ideia de haver uma carreira técnica de investigação originalmente nos laboratórios associados até havia a posição de técnico doutorado, que era remunerado condignamente, ou seja, ao nível das suas qualificações, mas a sua função era técnica, não era PI, não era chefe de laboratório, não era isso. Mas isso é uma coisa que as únicas pessoas que eu vi com interesse de discutir são as pessoas da OTC, a quem ninguém liga. E que pronto, e são um bocadinho dinossauros e estão em vez de extinção, porque são quase todos investigadores de laboratório do Estado e, portanto, são cada vez menos e menos relevantes. Outra das coisas que se discute até a exaustão como uma forma de resolver o problema da precariedade, e é uma coisa que sempre esteve na lei, tem a ver com a questão das carreiras duais na universidade. E é uma coisa que se calhar pouca gente sabe, mas há carreira de investigação nas universidades, sem ser no ICS e no ITQB, que são os únicos que são, de facto, só de carreira de investigação. Há espalhadas pelas universidades portuguesas uns desgraçados que fazem parte das carreiras de investigação que foram incorporados, não sei, nos anos 80, acho eu, das políticas de ciência da altura, em que estão dentro de departamentos, mas não estão na carreira docente e estão na carreira de investigação. Portanto, isto já existe, na prática até já existe esta ideia esta noção da carreira dual. O facto é que eles eram muito poucos, tinham um grande problema que era, nunca ninguém abria concurso de promoção para eles e, portanto, eles ficavam para toda a vida como investigadoras auxiliares e reformavam-se como investigadoras auxiliares. Porque, obviamente, quando 99% da carreira é docente, os docentes abrem concursos para eles próprios e não para além daquele desgraçado que ali estava isolado. Eu estive a ler ontem, assim por alto, a nova lei da ciência, que é uma coisa tenebrosa, porque foi aprovada sem praticamente nenhuma discussão pública e as pessoas nem sabem que aquilo está em vigor e que, no fundo, aquela legislação do final dos anos 90, promovida pelo GAGO, sobre o regime jurídico das instituições de investigação, o regime da carreira científica, foi tudo, de certa forma, revertido ou transformado com esta nova lei da ciência que foi publicada o ano passado. E que supostamente diz que é regime jurídico das instituições de investigação, mas é bastante engraçada porque tem tudo lá dentro. Tem a questão das carreiras, tem as questões do financiamento da Agência Ciência Viva, está tudo ali disfarçado no regime jurídico das instituições de investigação. E, de facto, uma das novidades desta lei da ciência é, de facto, voltar a falar da possibilidade de haver a carreira dupla, ou seja, haver carreira de investigação dentro das universidades, a par da carreira docente e as condições em que isso pode só ser feito. Agora, o que é que ele não explica é exatamente onde é que as universidades vão buscar o dinheiro para financiar esta tal carreira dupla. Porque, pronto, claro que o que diz nesta lei, é que se deve caminhar tendencialmente para uma estabilidade das posições e, portanto, as instituições que acolhem os investigadores, hoje em dia precários, com os sucessivos concursos de estímulo, investigador ACT, não sei o quê, tendencialmente devem ser incorporados pelos centros onde estão e pelas universidades onde estão, dentro desta tal carreira de investigação científica. O que é que ele não explica é exatamente o que é que vai financiar isso. Porque, neste momento, tanto quanto eu sei, o orçamento de Estado das universidades já não paga sequer os salários na totalidade dos docentes. E, portanto, os rácios de financiamento das universidades continuam a ser baseados muito num indicador que não interessa nada aos investigadores, que é o número de alunos. Ou melhor, interessa lateralmente.
O que significa que o funcionamento, o financiamento das universidades está muito associado ao número de alunos que tem. Este número de alunos depois tem implicações sobre o rácio professor-aluno. Portanto, o que isto significa é que o modelo de financiamento e as formas de financiamento, apesar de se falar muito da necessidade de valorizar a ciência, blá, 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 nunca foram mudadas no sentido de também assegurar que estas fórmulas financiassem uma carreira que não é de docência, mas sim de investigação. E por isso nós podemos reivindicar muito que as instituições incorporem os investigadores que lá têm, mas de facto, sem recursos para isso, para pagar salários até ao fim da vida dos investigadores, é um problema muito difícil de resolver e por isso as universidades têm sido tão extraordinariamente relutantes a aceitar esta carreira e a pôr pessoas nesta carreira, sem ter garantias de que depois o Estado as financiará de uma maneira ou de outra. Por outro lado, também a gente pode também dizer que as pessoas da carreira docente também não têm grandes incentivos em serem favoráveis a uma carreira de investigação, porque eles veem muitas vezes os colegas investigadores como os privilegiados e, portanto, não há grande solidariedade de classe nesta matéria. Por fim, há ainda outro problema que tem a ver com a seleção para estas posições. Ana, desculpa interromper. Ok. Uma das coisas que é uma espécie de política científica, de carreiras científicas encapotadas, foi, por exemplo, a revisão do regime jurídico de carreira docente em 2009, feita ainda pelo Gago, que obrigava os docentes universitários a, por exemplo, tudo o que fosse concurso que seria de promoção, ou seja, para professor associado e catedrático, passar a ser concursos abertos, internacionais, e que, na teoria, incorporariam investigadores e não apenas fazer promoções dentro da universidade. Também é verdade que, graças às mudanças geracionais e ao envelhecimento da carreira dos titulares da carreira docente, tem havido algumas oportunidades de incorporação de investigadores dentro da carreira docente, e é assim que se tem feito o combate, de certa forma, à instabilidade, à precariedade, mas em volumes muito inferiores àquilo que são a mão de obra disponível de doutorados que agora existe. Portanto, também podemos especular, não. Muita da política científica de emprego que tem sido feita tem sido no sentido de esperar, dar tempo à renovação geracional automática e ir aguentando os bons investigadores com pensos rápidos, como o concurso de estímulo, investigador FCT, etc., no sentido de os aguentar no sistema o tempo suficiente para depois serem então incorporados pelas universidades, uma vez que hajam concursos de substituição dos docentes que se jubilam. Claro que, mais uma vez, aqui o funil é estreito e, portanto, há uma massa muito maior disponível de doutorados do que posições de carreira de ensino superior que possam abrir nos tempos futuros e, por isso, há, de facto, esse estrangulamento e essa dificuldade. Claro que noutros países o problema da precariedade põe-se de uma forma talvez um bocadinho menos agudo, porque também há outros setores de atividade que incorporam doutorados, como sejam as empresas, a administração pública, as escolas de ensino não superior, etc., etc. Que é um caminho que em Portugal está praticamente vedado, porque as nossas empresas não têm interesse nenhum em ter doutorados. A administração pública também não os favorece de maneira nenhuma. E também não há outro tipo de oportunidades. Mas, de facto, o que nós vivemos hoje é as consequências do extraordinário crescimento do sistema científico, que foi deliberado, foi atirar dinheiro para formar pessoas, e isso as universidades também agradecem, porque hoje em dia são as propinas dos doutoramentos que os ajudam a tapar alguns buracos nos graus de ensino e que fazem com que as universidades não tenham o mais pequeno incentivo a serem seletivas nos doutoramentos que oferecem, no sentido de não afogar ainda mais o mercado de trabalho científico com novos graduados. E vão dizer, não, mas Portugal ainda precisa de investigadores e precisa de não sei o quê. Bom, eu sempre fui um bocadinho crítica destes dogmas que se dizem, que os políticos dizem. O facto é que nós já não estamos no pelotão do fim, está a Grécia e a Hungria e essas coisas. Nós estamos mais ou menos a meio da tabela em termos de doutorados por volume da população e acho que mais que tudo devia haver um debate social verdadeiro de até que ponto é que nós queremos fazer crescer o sistema. Porque nós agora protestamos muito que a taxa de aprovação dos projetos foi 3%, 4%, o que seja, mas se fôssemos a comparar em números absolutos, se calhar foram mais financiados projetos agora do que há 20 anos atrás. Portanto, o problema não é só a percentagem, também é o sistema cresceu
exponencialmente, toda a gente concorre agora e, portanto, não há recursos para todos. E, portanto, o que é que nós queremos, de facto, de um sistema científico em Portugal? Queremos um sistema enorme, que não tem sustentação no tecido empresarial, nem provavelmente nas contas públicas, nem isso, ou queremos um sistema mais pequeno, mas com mais recursos para investigar. Portanto, eu não tenho respostas a isto, eu tenho perguntas que eu acho que devem ser feitas, porque tem de haver um debate público sobre exatamente o que é que nós queremos da ciência portuguesa. E era só. Obrigado, Ana. Então, passo agora para a próxima Ana. Ok, eu vou apresentar os dados do inquérito, eu vou-vos pedir desculpa, portanto isto também estava pensado para um outro tipo de audiência. Eu vou-vos massacrar um pouco com gráficos e com dados quantitativos, pelo que peço já desculpa à partida e vou começar por o anfitrião. Eu preciso de compartilhar a tela, não consigo, diz-me aqui que está, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Não, eu vou passar para ti os... Ok, desculpa. Acabámos de perder metade da audiência. Mas ele pediu... Eu sei, ouvi. A culpa é minha. Não, já agora aqui, Gonçalo. Desanimou-se com os gráficos. Gonçalo Macaco vai estar por aqui e, portanto, eu não consigo aqui passar os privilégios de gestão para a Ana Ferreira e ela precisa para fazer a partilha do ecrã. Portanto, se calhar o Gonçalo tem de fazer isso. Eu penso que isso deve estar... ok. Já agora, para memória futura, aí nas opções de compartilhamento... não. Pois não posso. Compartilhamento. Já consigo. Tem uma opção que diz ou apenas o anfitrião ou todos os participantes. Entretanto, já alterei para todos os participantes. Ok. Conseguem ver o que eu estou... Sim? Sim, já conseguimos ver. Ok. Então, só um pouco para tirar esta visualização. Não sei porque é que não estou a... já está. Pronto, eu alterei um pouco, tal como os restantes participantes, também fui alterando a apresentação e a comunicação alterei a forma como eu tinha pensado anteriormente, para afunilar um pouco esta mesma apresentação no trabalho científico desenvolvido por investigadores com contratos de trabalho precário. E o maior motivo para fazer isso prende-se com o tempo e com a impossibilidade de apresentar aquilo que nós gostaríamos inicialmente, que era todos os dados do inquérito, e o que se revelou completamente impossível. Sem vos tentar massacrar muito com isto, talvez começar por dizer aquilo que também já falaram, e que a Ana Delicada acabou de falar mesmo agora, que foi um sistema que cresceu imenso, particularmente desde o início do século XXI, com um crescimento muito acentuado dos números de doutoramento e com um crescimento do número de investigadores em tempo integral também bastante acentuado. Este crescimento, no entanto, não foi acompanhado, tal como foi dito pelos restantes participantes, por uma estabilização laboral destes investigadores, e centrando-nos apenas nos dados do Observatório do Emprego Científico, que reúne os dados do emprego científico desde 2016 até ao presente. O que se verifica, na verdade, se olharem cá para baixo, é que apenas... Neste momento, eu por acaso não consigo bem, cerca de 4% dos investigadores estão propostos para a integração na carreira científica. Portanto, todos os outros lugares que foram criados em termos de contratos de trabalho para investigadores doutorados foram todos feitos à margem das cadeiras, portanto são contratos com um tempo limitado. Esta precarização do trabalho dos investigadores tem sido entendida e compreendida através de um conjunto alargado de quadros teóricos, um dos quais conhecerão certamente, é o quadro teórico do capitalismo académico, que foi alargado mais recentemente através do capitalismo epistémico, e que nos mostra e que nos indica que houve um longo processo de transformação e que orientou esse processo de transformação, orientou as instituições académicas para, cada vez mais, afastando-as daquele serviço público do que o Renato nos falava e da necessidade de nos reorientarmos para esse serviço público, mas ao invés disso para a acumulação de capital económico e outras formas de capital, traduzida em modificações tanto ao nível das organizações, com a empresarialização das universidades, o aumento das parcerias com a indústria e a precarização
precarização da força de trabalho, que no caso dos investigadores é revelado pelo acumular, pelo crescimento das bolsas ou dos contratos a termo, ou dos investigadores de projeto, que eu julgo que foi a Ana Delicado que falou, e que no caso dos docentes é pelo crescimento do número de docentes convidados. Ao nível das práticas científicas, isso traduziu-se numa necessidade de translação do conhecimento em inovação, e esta capa da Nature, já com alguns anos, revela isso de uma forma que a mim parece particularmente eficaz. De um lado temos no topo desta turbina, teremos os títulos académicos, microscópios e dinheiro a entrar, e do outro lado deste motor sairiam aviões, medicamentos, carros. A transformação do conhecimento em inovação e a sua e com isso o que viria de recursos económicos que viriam daí. Isto também conduziu-se ao nível das práticas científicas, também produziu uma aceleração, portanto esta ideia de que temos todos que produzir artigos em catadupa, cada vez mais também preocupados com o impacto que esses artigos têm, em que quartil é que eles estão, em que a revista está publicada, em que quartil está situado, em que quartil, quantas vezes é que somos citados, etc. E, portanto, a cultura do próprio campo alterou-se, afastando-se destas lógicas de cooperação, que agora em parte, que se mantiveram também ao longo do tempo, mas que e que em parte também se foram recuperadas agora com a pandemia, não só nas práticas que o Renato falou, mas também se pensarmos em termos de investigação na própria busca de um tratamento ou de uma vacina contra o coronavírus, mas que se traduziu em larga escala nesta luta por um melhor desempenho, por uma competição acérrima. A precarização faz parte destas transformações maiores, é uma das suas características, mas apesar dela ser tão premente, nos últimos anos, excetuando em estudos localizados, os trabalhos científicos em Portugal não se têm debruçado especificamente sobre a precariedade no trabalho académico e científico. O Renato tem desenvolvido um conjunto de trabalhos sobre a precariedade, e onde também entrevistou investigadores com bolsa, onde foram entrevistados investigadores com bolsa, mas especificamente sobre a precariedade no trabalho académico e científico não tem existido grandes estudos e não existe um mapa recente destas relações laborais em ciência em Portugal. Portanto, a par deste número crescente que eu vos mostrei no início, que vocês já sabiam, de trabalhadores científicos em Portugal, mantém-se esta ocultação do trabalho e destes trabalhadores. Portanto, há uma invisibilidade do trabalho e das situações perante o trabalho destas pessoas. Aquilo que nós pretendíamos, isto foi um questionário que foi levado a cabo pela FEMPROF, no qual eu participei, no qual o André também ajudou, também participou ativamente na sua definição, e o que se pretendia era caracterizar uma população, como eu estava a dizer, largamente invisível, as atividades que desenvolve, a relação que tem com o trabalho, com a sua situação perante o trabalho e as vivências subjetivas dessa mesma precariedade. Os inquiridos foram trabalhadores académicos e científicos sem vínculo laboral estável e que abarcam várias situações e que eu não vou abordar, lamentavelmente não vou poder abordar todas hoje. Vou-me centrar nos investigadores com contratos de trabalho a termo, deixando de lado por hora os docentes e as funções técnicas, que também foram inquiridos neste questionário. Vou deixar de lado também os contratos de bolsa, tanto para doutores como para não doutorados, as prestações de serviço e as pessoas que se encontram na altura do preenchimento deste questionário sem rendimento associado ao trabalho desenvolvido. Foram consideradas 2.787 respostas válidas e concluídas, tendo deixado de lado um conjunto de questionários por um conjunto de razões que estão aí especificadas. O questionário foi aplicado antes da pandemia ter começado, no início de dezembro e o final de fevereiro de ter começado em Portugal, ou ter sido dito que este período estaria começado em Portugal, portanto até ao final de fevereiro de 2020. E os resultados que eu vos vou apresentar hoje radicam em 1.048 respostas, que se distribuem desta forma: 716 investigadores júniores, mais de 200 investigadores auxiliares, 66 principais e 2 coordenadores. O que se verifica logo à partida é que estes investigadores são maioritariamente mulheres, 63% são mulheres, a sua idade média é 41 anos, portanto não são jovens, nem o poderiam ser face aos percursos, como a Ana Delicado falou, longos de estudo, de licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-docs.
Portanto, são pessoas com 41 anos e na sua maioria, com filhos. O que se verifica também é que se há cerca de 26% destes contratos que vão terminar até ao final de 2023, a grande maioria termina entre 2024 e 2025. Isto são pessoas que já acumulam longos projetos, longas trajetórias de bolsas, 84% destas, ou quase 85% destas, tiveram bolsas por períodos superiores a 5 anos e, por oposição, cerca de 75% destas têm contratos há menos de 5 anos. Portanto, são pessoas que acumularam ao longo das suas trajetórias um conjunto de ligações precárias, que agora se encontram numa situação contratualmente mais benéfica, mas que ainda assim estão fora dos contratos permanentes de trabalho. O que se verifica também é que estas pessoas desenvolvem as suas atividades académicas e científicas ao longo de períodos de trabalho muito longos. 17% diz que trabalha mais do que 50 horas por semana e 64% mais de 40 horas por semana, portanto são pessoas que trabalham muitas horas e que, como fruto desse trabalho, produzem pelo menos 95%, e eu não vou passar por todos os gráficos, 95% publicou pelo menos um artigo indexado em 2019. Portanto, são pessoas que revelam ou que indicam que trabalham muito e que produzem e que desse trabalho resulta aquela que é uma das medidas do campo em termos de produtividade. Quando as inquirimos acerca dos impactos da precariedade, aquilo que elas nos revelam é em parte aquilo que seria esperado. Portanto, revelam que cerca de 90% falam de uma incerteza no futuro, uma falta de estabilidade para concretizar projetos pessoais, uma procura constante de trabalho e emprego e a desmotivação. E estes mesmos impactos também são revelados nos seus discursos, que agregamos em respostas a perguntas abertas e que as pessoas nos foram deixando. Dizem-nos coisas como: não vejo futuro no caminho que percorro, estou extremo cansaço na incerteza. Quando falam do trabalho, falam das limitações da independência intelectual, limitação do desenvolvimento de projetos mais inovadores que requerem tempo, pressão para publicar, que reduz a qualidade científica, têm dúvidas sobre o que faz, sobre a importância do que fazem e falam-nos da dependência do poder decisório de superiores na gestão da carreira e do trabalho a realizar. Sentem que o seu trabalho é altamente desvalorizado, sentem-se desmotivadas e chegam a dizer que há coisas como: o meu país não me quer. Os impactos dessa precariedade também se sentem ao nível da saúde física e mental, falam-nos de stress e ansiedade, falam-nos da angústia sobre como é que vão sustentar o filho quando o meu contrato acabar, gradual falta de entusiasmo em todas as esferas da vida, medo constante de falhar às candidaturas, ansiedade constante como ruído de fundo, desespero. Isto são apenas algumas das frases que que chegaram até nós, e deixem-me dizer-vos que tudo isto é bastante agravado em todos os restantes grupos, porque o grupo que eu vos estou a mostrar os dados são as pessoas que estão, na verdade, com a relação laboral mais estável em todas aquelas que foram analisadas. Em termos de trajetórias de vidas, falam-nos do adiar da maternidade ou da parentalidade, uma vida suspensa sem estabilidade. Quando olham para as suas instituições, eles veem-nos como um outro que os pressiona e que os coage a fazer determinadas coisas, sinto-me pressionada para aceitar todo o tipo de tarefa, para ganhar pontos e ser mais elegível para futuros contratos. Falam-nos da endogamia, a maioria dos concursos para a carreira docente, apesar de serem públicos, já tem um candidato pré-escolhido. Portanto, sentem-se altamente desmotivados com este sistema hierárquico e que não permeia aquilo que eles julgavam ser, ou que eles pensam que deveria ser a moeda do campo, que seria esta meritocracia. Eles também olham para o sistema, também nos dizem o que é que pensam do sistema e olham-no e veem-no como um sistema que exige tudo e que não retribui de maneira nenhuma o esforço e todas as horas de trabalho e todo o empenho que estas pessoas põem no seu trabalho. Falam-nos da necessidade de uma carreira estruturada, falam-nos dos problemas associados à imprevisibilidade dos concursos, da existência de políticas de longo prazo na investigação. Mais uma vez, a meritocracia, o mérito não é um fator importante, julgam que estão dependentes da sorte e que isso não está bem. Portanto, sentem-se verdadeiramente indignados com os governantes de Portugal, não confiam nas instituições de ensino e ciência, é uma vergonha que num país que se intitula de primeiro mundo se trata os investigadores como se fossem mercadoria. Portanto, quando os inquirimos acerca
da satisfação que eles têm com o trabalho e com os vínculos com o trabalho, o que vemos é uma dicotomia muito clara. Por um lado, e na zona inferior do gráfico, o que temos é uma imensa insatisfação com as oportunidades de produção e com os vínculos laborais, com o vínculo laboral, e por outro lado que se opõe a uma imensa satisfação com o trabalho que desenvolvem, com a autonomia que têm e com o desafio intelectual que a este está associado. Portanto, eles estão altamente satisfeitos com o trabalho e muitíssimo insatisfeitos com o vínculo que detêm. De todas estas questões resulta que cerca de 40%, 37% estão à procura de emprego, precisamente dada a instabilidade dos vínculos e, curiosamente, o emprego que eles estão à procura é como docente ou investigador em instituições académicas e científicas. Portanto, apesar de todos os impactos negativos da precariedade que eles reconhecem e sobre o qual refletem, eles continuam a dizer que gostavam de trabalhar como docente e ou investigador em instituições académicas e ou científicas. E, portanto, o que nós temos aqui é de facto esta ambivalência. Eles dizem que estão um forte desânimo em relação à carreira de investigação, muito desalento em relação às tutelas, mas não todos motivados em relação ao trabalho como investigadora que desenvolve. Outros investigadores dizem-nos que nesta altura da minha carreira sinto-me triste com a ciência e desmotivada com continuar nela de futuro. 12 minutos. Estou quase a chegar às conclusões. Embora goste imenso do que faço e da investigação. Com estas condições e com este historial de sacrifício, só chega a este ponto quem sobreviveu e sobrevive, graças à enorme paixão que tem pelo seu trabalho científico. É-se louco por convicção. E, portanto, é nesta ambivalência que se joga um pouco esta manutenção nestas trajetórias que, ao longo de décadas se mantêm precárias. O que releva desta análise deste grupo em particular, que volto a sublinhar, é aquele que apresenta, no momento, as melhores condições, as condições laborais mais favoráveis, associadas a mais direitos, é a prevalência de diferentes formas de precariedade. Eu não mostrei também todos estes dados, não é? Mas é isso que o inquérito, que o questionário mostra, e a longa duração dessas formas de trabalho precário. Por outro lado, eles apontam-nos, os inquiridos apontam-nos para as disfunções da precariedade. Falam-nos de organizações académicas e científicas e do sistema científico e tecnológico. Quando falam destes atores, falam da inexistência de uma carreira, da falta de transparência, da imprevisibilidade e da endogamia. Quando olham para as suas trajetórias de vida e laborais, sentem e percebem os efeitos nos seus projetos de vida em termos de incerteza, do adiar da parentalidade, imigração e dependência. Alguns dizem-nos mesmo que têm vergonha de estar dependentes das suas famílias. Em termos de trajetórias laborais, falam-nos no aumento da carga horária, da pressão dos superiores hierárquicos e de assédio. E também nos falam dos impactos desta precariedade nos modos de pensar e produzir conhecimento, na impossibilidade de concretização de projetos de maior folga, da pressão em publicar e da competitividade, e falam-nos também dos impactos da precariedade na saúde física e mental, tal como eu vos mostrei antes. No entanto, parece que todas estas disfunções são submersas face ao gosto, à paixão que eles sentem, que eles dizem sentir pela ciência. Portanto, por um lado, esta insatisfação com os vínculos e a ausência de legitimação não encontra legitimação numa narrativa centrada nos benefícios da flexibilidade laboral. Não temos respostas que vão nesse sentido, mas o que temos sim é uma reprodução desta ideia da paixão pela ciência, que eu estava a falar há um minuto atrás, e que discursivamente é-nos apresentada justificação para a manutenção de situações de precariedade e com ela a reprodução da estrutura de dominação e consequentes exclusões múltiplas, tanto ao nível das organizações como ao nível da esfera privada, a reprodução de práticas científicas centradas no imediato que eles próprios criticam e a reprodução de uma cultura baseada no desempenho e na competitividade. E, portanto, esta paixão, este gosto por aquilo que se fazem, aparece como a justificação que é encontrada para a manutenção num ciclo que, na verdade, reproduz o próprio sistema. Isto é visível não só nos discursos, mas também quando olhamos para as mobilizações que ocorreram nos últimos anos, e há uma frase que a mim me parece particularmente interessante, onde numa das múltiplas mobilizações que existiram ao longo dos últimos anos foi utilizado, e isto foi utilizado várias vezes, onde os investigadores dizem que we are the rankings, nós somos os rankings. Por um lado, revelando um certo orgulho de somos nós que construímos os rankings, façam um outro que não, os trabalhadores permanentes que não contribuem
tanto para a construção destes rankings, não olhem para nós, somos nós que o fazemos, um imenso sentimento de injustiça, dizendo-nos que, apesar de sermos nós os que fazemos os rankings, nós estamos fora na verdade estamos fora deste sistema, não é? Estamos fora da universidade, estamos fora dos vínculos laborais permanentes, mas ao mesmo tempo, ao dizer isto, estamos de alguma maneira a legitimar o próprio sistema, legitimando estas lógicas de competitividade e estas lógicas de aferição por indicadores quantitativos. Na verdade, há um crescimento da precarização laboral, mas também há uma produtividade crescente do sistema, que é alimentada pelos próprios investigadores precários e, portanto, talvez também nestas contradições que se encontram nos indivíduos e no próprio sistema, se jogará o que se passará nos próximos anos. E julgo que era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. E muito obrigada. Obrigada, Ana. Peço-te então que deixes de partilhar para passarmos aqui o ecrã. Então, interromper. Sim, obrigado. Já está. Pronto, então agora passamos para a Magda. Força, Magda. Olá a todos novamente. Eu vou também partilhar aqui a minha tela, porque fiz aqui algumas alterações, mas foram muito mais de última hora para vos ouvir também, do que propriamente ao longo da preparação aqui da minha comunicação e portanto tenho aqui preparada e conseguem ver, certo? Pronto. E ouvir-me bem. Muito bem. Sim. Então pronto, queria cumprimentar todos outra vez e agradecer este generoso convite que me foi dirigido e o paciente, aliás, processo que me levou aqui a aceitar estar aqui presente. Cumprimentar também as outras pessoas que já apresentaram, as Anas e o Renato. E fazer aqui um pequeno disclaimer, até acho interessante as duas comunicações imediatamente anteriores, porque venho aqui falar em nome individual, exponho a minha visão pessoal, científica, espero que independente, enquanto investigadora, docente, socióloga, mas também cidadã. E nesse sentido reconheço aqui alguma empatia com o que disse a Ana, delicado, no sentido em que não trago aqui nenhum estudo particular, não venho aqui, sobretudo, a trazer estatísticas, nem me debrucei nesse sentido sobre o tema. É um tema que, de uma maneira geral, a precariedade tem sido fruto de muitas pesquisas que tenho desenvolvido, a mobilidade social também, daí a questão aqui da questão absoluta e relativa, e depois há uma certa posicionalidade que acho que me legitima a falar da precariedade no ensino superior, porque quando a Ana Ferreira estava a falar desta versão típica, a mulher de 41 anos com filhos, com um longo percurso, com muitas bolsas, muitos tipos diferentes de contratos de bolsas, etc., eu apeteceu-me levantar a mão e dizer presente. Felizmente, neste momento, encontro um contrato diferente, mas reconheço-me completamente nessas trajetórias. E, portanto, o que venho hoje apresentar, e devo dizer que quando comecei a preparar esta comunicação me senti neste quadro do Escher, que se chama precisamente relatividade, e dei por mim a subir e a descer as escadas desta especificidade da precariedade no ensino superior em loop. É que infelizmente algumas das ideias que eu trago aqui, desta vez mais brevemente, já as tenho tido a oportunidade de as escrever, de as publicar em pequenos artigos de opinião, ou de as apresentar em congressos ou outros eventos desta natureza, que eu acho que são realmente muito importantes. E é com desgosto que vejo que volta a estes temas como se nada tivesse mudado e eles mantêm-se tão atuais como há 2 anos, há 3 anos ou há 4 anos atrás. E, portanto, parte deste subir e descer de escadas e ficar no mesmo sítio tem a ver com a sustentabilidade da precariedade no ensino superior e os mecanismos ainda incapazes de a interromper ou achatar, para usar a linguagem que de estatística não tem nada, mas que já entrou na nossa gíria popular. O outro motivo é analítico e tem a ver com o facto da precariedade ser um processo individual, coletivo e por isso mesmo também sujeito às tais análises comparativas entre grupos, entre classes profissionais, entre diferentes carreiras ou trajetórias dentro do mesmo setor de atividade, como é o académico.
mas também há análises comparadas ao longo do tempo que tenham necessariamente em conta o ponto de partida social e histórico e a durabilidade das condições de trabalho e face ao trabalho, ou seja, a duração da precariedade, também aqui já referida pela Ana Ferreira agora no final da apresentação. Como a mobilidade social, também a precariedade deve ser analisada na sua vertente relativa e absoluta, e é isso que tentei hoje trazer aqui. Portanto, são apenas reflexões e alguns exemplos inerentes então ao tempo e à comparabilidade das camadas da precariedade no ensino superior. Então, a precariedade é isso mesmo, é um processo. É um processo ao longo do tempo, não é um estatuto, não é uma característica do indivíduo, não é uma característica da natureza do seu trabalho, da sua função, do seu posto. É uma característica do mercado de trabalho que afeta e impacta a vida do indivíduo de forma contínua, permanente, intermitente ou temporária. E em todo o caso é geralmente reiterada, demorada e sobretudo desculpada. É um problema social, individual, coletivo e político. Individual porque, evidentemente, afeta cada um dos indivíduos precarizados. E utilizo aqui a palavra precarizado em vez de precário, da mesma forma que tendemos a vir a usar a palavra escravizado em vez de escravo. O indivíduo não é escravo, foi escravizado por outrem. E nós também não somos, e as pessoas também não são precárias por natureza, são precarizadas pelo funcionamento tomado como natural, muitas vezes, do mercado de trabalho. Pela fraca regulação do mercado de trabalho, dos direitos humanos, dos direitos do trabalhador e das regras básicas do trabalho digno. E afeta também o coletivo, desde logo porque a cada um destes indivíduos precarizados corresponde não apenas a sua própria vida, mas toda uma rede de vidas que estão interligadas e que estão vinculadas com esta mesma trajetória. Portanto, os efeitos da precariedade na vida do indivíduo contaminam não apenas a sua vida ao longo do tempo, como as vidas dos seus mais próximos, muito especialmente dos membros da sua família real ou imaginada, próxima ou mais alargada. Como, concretamente, com a falta de recursos, é o mais evidente, com a falta de segurança, a falta de bem-estar, de otimismo, a falta de decisões e muitas vezes a incapacidade ou o sentimento de incapacidade para agir, isto é, de fazer planos. Depois também é coletivo, porque sabemos que a realidade destes indivíduos, que aqui apresentei num único esquema aqui no bonequinho, se multiplica aos milhares. E, portanto, é um problema coletivo que afeta dezenas de classes profissionais, e aqui relativizando com as outras que não as académicas, ramos e setores de atividade, como aliás a pandemia tornou em alta definição, não é? Permite-nos ver com muito mais nitidez estas diferenças entre grupos profissionais e grupos sociais no que diz respeito às desigualdades, ora das condições objetivas, ora das condições subjetivas de vida. E a última análise é um problema causado e não apenas não resolvido pela ausência ou incumprimento das políticas e códigos do trabalho, originalmente não suficientemente orientados para a eliminação das novas formas de trabalho precário na ciência ou para a eliminação das formas de reprodução dos trabalhos precários ainda existentes. Mas este quadro de relatividade, de indefinição sobre a precariedade não nos deve impedir de tentar encontrar as suas diferentes composições e severidades. Não nos podemos escudar, como de seguida vou tentar elaborar, na ideia de que há quem esteja pior, para nos alienarmos dos direitos enquanto humanos, cidadãos, trabalhadores e também docentes, funcionários e investigadores do ensino superior. A precariedade é tangível, é identificável e é medível. E diferentes grupos profissionais, obviamente, vão evitar com diferentes probabilidades, trajetórias e experiências profissionais precárias. Essas diferentes experiências precárias são também de uma determinada severidade e ilegalidade, muitas vezes. Portanto, essas trajetórias de precariedade são também variáveis na sua duração, na oscilação ao longo do tempo. E é por isso que, num dado momento do tempo, uma determinada comparação entre classes sociais, aqui determinada na interseção entre estas três linhas,
pode levar a uma conclusão sobre uma nulidade das diferenças da precariedade que pode ser perfeitamente errónea e perigosa. As pessoas podem se cruzar a certo ponto num determinado nível da sua precariedade sem que isso diga nada sobre a sua própria trajetória de precariedade, que pode aumentar ao longo da vida, reproduzir-se de forma inalterável ou até decrescer. E, portanto, o aumento ou a reprodução ou silenciamento da precariedade interessa-nos a todos, acho eu, conhecer. E por isso temos que olhar para as trajetórias de precariedade como olhamos para a mobilidade social. Estou aqui a incluir os cientistas sociais, sobretudo os sociólogos. Analisar o ponto de partida, analisar o processo, o caminho e o ponto de chegada. E, portanto, em duas palavras, relativizar, contextualizar. E é sobretudo nesta ideia de medição do fenómeno, na sua substância e na sua comparação, que hoje me vou concentrar. A interrupção da precariedade ou a regularização dos vínculos precários no ensino superior tem-se, aliás, baseado em pelo menos um destes dois aspectos. Por um lado, a escala, o nível, a severidade da precariedade, baseada sobretudo em questões contratuais e de tipo ou funções de trabalho, acesso a direitos ou benefícios sociais. É o caso no ensino superior da substituição gradual com os seus avanços e recuos, mas gradual, das bolsas de pós-doutoramento por contratos de trabalho, ainda que saibamos que serão contratos de trabalho a prazo, mas ainda assim é uma substituição importante de uma forma ainda mais precária da realização desse trabalho de investigação. O segundo aspecto, e depois isto pode variar, não é onde é que queremos pôr a linha, qual é que é a linha da severidade onde queremos marcar a diferença. O segundo aspecto é geralmente em combinação com o anteriormente referido, da escala, e é o da duração. A norma transitória, por exemplo, foi claramente pensada nestes termos para abranger os investigadores que viviam precariedade de longa duração. E o PREVPAP como um todo, ao qual, aliás, se quis e continua a tentar excluir o ensino superior, seja pelo adiamento do cumprimento da lei, pelo cansaço dos investigadores ou docentes elegíveis, mas que não foram ainda integrados, foi igualmente pensado nestes moldes. Se é duradoura aquela experiência profissional, então há uma falta de equivalência entre a suposta transitoriedade daquele posto e a precariedade efetivamente vivida pelas pessoas. E, portanto, tenho vindo a trabalhar estas noções há algum tempo, e embora não tenha pensado especificamente para o ensino superior, ou nem sempre só para o ensino superior. Tentando, então, deixa-me aqui, atrapalhei-me aqui, então, para falar desta questão da substância, ou seja, da composição e da escala, e para falar desta comparação, ou seja, da duração e da relatividade, vou falar brevemente de quatro questões. Do que é feita a precariedade, se as precariedades são todas iguais, e depois, então, em que modos é que podemos comparar a precariedade, e pode a precariedade ser entendida dicotomicamente. Vou tentar dar resposta a todas estas questões, acho que não vou dar a nenhuma, mas pelo menos fica aqui alguns contributos para esta discussão. Portanto, com a ajuda da investigadora Diana Carvalho, a quem agradeço, aliás, a organização e recolha de bibliografia sobre a definição de precariedade que foi realizada para outros propósitos de investigação, num projeto que coordeno, podemos observar que a indefinição da precariedade advém, primeiro do que tudo, da multiplicidade de aspectos que para ela contribuem. Em outros termos, temos então as questões que, aliás, foi detectada na bibliografia desta forma, decrescente, questões contratuais, tipo ou funções de trabalho, questões de horário e desgaste, pagamento e acesso a benefícios sociais, duração da precariedade, qualidade de vida e dimensão subjetiva da precariedade. Se depois tiverem interesse, posso decompor um bocadinho estes tópicos. Isto leva-nos a crer, obviamente, que as precariedades não são todas iguais, nem têm todas a mesma intensidade ou a mesma severidade, não é? Se olharmos para a hierarquia das necessidades de Maslow, conseguimos encontrar uma espécie de equivalência para as dimensões, aqui não temáticas, mas de severidade da precariedade. Portanto, temos questões que têm a ver com a própria sobrevivência, temos questões que têm a ver com a segurança, e depois temos todas as questões até chegarmos ao topo da pirâmide, que seria então a máxima realização pessoal e relativamente neste sentido são as necessidades... 12 minutos, Magda. Desculpa. 12 minutos. 12.
Ok, pronto. Então vou tentar ser rápida. Pronto, tentar aqui estabelecer uma certa comparação que vai desde o trabalho forçado ao trabalho informal, ilegal, precário, digno, com qualidade e que nos dê satisfação. Portanto, podemos ver aqui uma certa equivalência entre estas duas pirâmides. Agora, qual é que é o problema? O problema jaz então não do reconhecimento desta gradação, que geralmente falamos entre trabalhos ilegais, trabalhos precários e trabalhos satisfatórios, não é? E grosso modo fazemos assim, mas é nesta zona que eu marquei aqui como cinzenta, entre o trabalho informal, entre o trabalho precário e o trabalho digno, que se gera a maior confusão. Que é a severidade da precariedade é de facto um fator em ter em conta aqui onde é que se situa a nossa linha, não é? Qual é que é aquela que não queremos ultrapassar ou que não conseguimos ultrapassar, é um fator a ter em conta na erradicação da precariedade e na responsabilização de quem a torna possível, mas não pode ser o único olhar. As precariedades também não são iguais, porque infelizmente, quando olhamos para os fatores que contribuem eventualmente para a precariedade, infelizmente estamos perante uma escolha múltipla. Portanto, as pessoas podem ter as portas de entrada para experiências de precariedade podem ser múltiplas e podem ser com diferentes combinações. Isto são dois casos meramente fictícios, mas dá para perceber duas pessoas com experiências precárias, na verdade, experimentam diferentes facetas e diferentes dinâmicas dessa mesma precariedade. E isto pode acontecer no interior do ensino superior ou quando comparamos com outros. E então podemos perguntar, mas nestes termos, em que modos é que podemos então comparar as precariedades? Não podemos usar esta comparação e este ranking a priori, porque isso impede-nos de comparar, porque a partir de quando vemos que os precários do ensino superior têm uma precariedade inferior aos precários de outros setores, que sabemos, de outros setores, entramos naquela lógica do há quem esteja pior, e isso quase que nos inibe a reclamar certos direitos que devem ser entendidos como universais. Portanto, é verdade, obviamente, que o trabalho nas universidades é interativo, é científico, é estimulante, é limpo, é voluntário, na maior parte dos casos digno e que revela, na maior parte dos casos, trajetórias de mobilidade social absoluta e relativa e ascendente, na maior parte dos casos. É verdade. Também é verdade que ter esta noção de que há quem esteja muito pior também nos ajuda a ter a noção da estrutura social e do tamanho das desigualdades e da distância que nos separa a nós, trabalhadores precários da ciência, de outros trabalhadores precários de outros setores. Muito bem. Mas a frase tem um efeito colateral, que é este de nos tirar alguma legitimidade absoluta e de nos inibir de reivindicar direitos que temos enquanto trabalhadores, quer amemos ou não a ciência que fazemos, para usar aqui a expressão que a Ana estava a dizer da paixão e do amor pela ciência. E, portanto, se essas desigualdades estruturais que mencionei estão aqui nesta zona cinzenta, como é que conseguimos classificar os trabalhadores como precários? Como é que se transforma esta gradação numa dicotomia outra vez, que era aquilo que eu me queria afastar no início? Como sabemos, por exemplo, o pré-FPAP, toda a discussão do pré-FPAP e porque é que elas são tão demoradas e tão insatisfatórias às vezes na resposta, é precisamente isto, é onde é que se põe esta linha, onde é que nós colocamos a linha da severidade e da duração da precariedade, onde é que está a tal linha que separa. E, portanto, apesar de todas as nuances, desigualdades, gradações, escalas e durações de precariedade, se olharmos para este problema social como um direito humano, um direito do trabalhador, um direito ao trabalho digno, vemos que, independentemente do setor, independentemente do grau e independentemente do tipo de precariedade, temos que olhar para este problema dicotomicamente, sobretudo se estivermos a olhar de uma forma mais política. Quem vê cara não vê coração e quem vê setor também não vê precariedade, porque ela veste muitas peles muito diferentes. E, portanto, se nos livrarmos deste complexo de falta de legitimidade e vermos que cada direito é um direito, cada lei é uma lei e que são para cumprir, permite-nos então entrar nesta dicotomia que eu penso que a nível político é bastante mais vantajosa do que esta desconstrução que tentei fazer. Também nos permite retirar as universidades, já está quase a acabar, retirar as universidades desta como exceção, como estudo de caso, como outlier. Portanto, olhamos para a norma transitória, podemos ver como algo muito positivo, mas na verdade apenas mudou o grau de precariedade, não o erradicou totalmente. Podemos olhar para o pré-FPAP como uma boa no ensino superior e constatar o facto de que foi muito mais difícil concretizá-lo neste setor em particular do que foi noutros setores públicos. E depois, para não falar de todos aqueles que ficam de fora destas regularizações, não é? Para citar aqui Gabriel Pensador numa música que dizia eu quero é morar numa favela, muitos destes assistentes de investigação, destes
investigadores do nosso sistema científico nem sequer foram rotulados como precários o suficiente para poderem ver as suas carreiras regularizadas. Portanto, era uma ideia de eu quero ser precário. Já agora, isso em alguns casos deu acesso a contratos de trabalho. E depois, para não falar aqui, essa foi das coisas alteradas aqui à última da hora, da precariedade indireta que todos nós sofremos com o não financiamento ou o parque financiamento de projetos de investigação. E, portanto, e agora já estou mesmo a acabar, comecei por apresentar as nuances, as camadas, os níveis de precariedade. Vimos que é um processo longitudinal, imposto, variável, comparável, medível e inaceitável. E vimos também, por isso mesmo, que é duradouro, involuntário, intradesigual, gradual, tangível, mas igualmente inaceitável. E aqui o que eu pretendo, a forma como pretendo aqui só terminar é que, apesar de todas estas nuances, acho que temos que voltar à discussão inicial, que é de facto definir qual é que é aquela linha onde nós, em geral, de forma absoluta, queremos definir como precariedade inaceitável. E encarar os direitos não como relativos, mas como universais, olhar para o ensino superior não como exceção, mas como um trabalho, como outro qualquer, e que as leis são o mínimo e que são para cumprir, e de retirar as universidades deste regime de exceção em que nos encontramos e nos vamos continuando a encontrar relativamente a leis que são gerais e a situações que são transversais a todo o país. E pronto, e voltava então a este direito absoluto à não precariedade. E termino assim, peço desculpa por ter excedido o tempo, como sempre. Muito bem, obrigado, Magda. Peço então que deixes de partilhar, sim. Pronto, nós, enfim, chegámos mesmo até, a sessão tinha esta duração. Para além das questões que nos preocupam a todos, há também aqui proverbial incapacidade dos académicos para cumprir os tempos que lhes são atribuídos. Isso é outra tendência pesada da academia. Eu não vou, enfim, arriscar de ser grandes considerações. Também não temos aqui a audiência que gera o debate, mas gostava para fazer aqui uma espécie de wrap-up, antes de podermos dar por concluída a sessão, eventualmente vocês poderem reagir a 2 ou 3 observações que eu vou fazer, a partir aqui das minhas notas, relativamente às vossas apresentações. Eu achei, enfim, relativamente à intervenção do Renato, eu achei interessante essa tentativa de reflexão a partir do Polanyi, mas eu tinha aqui uma nota, que esta ideia da incrustação, portanto, associada à massificação, à democratização do ensino superior, não é? Está muito ligada, creio eu, ou pelo menos a partir daquilo que disseste, suscitou-me esta ideia, está muito ligada, assenta muito, sobretudo no que toca à proximidade das comunidades na rede, no subsistema politécnico. Portanto, o ensino superior é binário, não é? E esta diferenciação entre a rede universitária e a rede politécnica, tendencialmente fazia aqui uma das linhas de diferenciação, era que seriam os politécnicos a ter este maior enraizamento, não é, no território, e com as preocupações regionais e alicerçar mais os processos de desenvolvimento económico e social, etc. Ora, isto é em si problemático, não é? Porque esta lógica dicotómica é assimétrica. Portanto, nós vemos que há muitas diferenças de estatuto entre a rede, o subsistema universitário e o subsistema politécnico. Enfim, logo à cabeça a estrutura das carreiras. Não é? A carreira, o estatuto da carreira docente no ensino superior universitário é diferente, até ao nível da remuneração. Portanto, esse é um aspecto, digamos, de desigualdade intrínseca à forma como está organizado o sistema, que também compromete, se quisermos, esta lógica de enraizamento no território. Era apenas para colocar a tónica neste ponto, que eventualmente pode ser útil até para pensar nesses moldes em que o fizeste. Depois as questões, enfim, acompanhamos, evidentemente, as preocupações com o serviço público, esta dificuldade em afirmar a natureza de serviço público do ensino superior, que encontra também uma barreira forte, digamos, na tendência que nós temos vindo, com oscilações, mas há uma tendência para fazer avançar a agenda, se quisermos, do regime fundacional. Não é? Desde o RGES em 2007, permite as fundações, as instituições
o regime fundacional, instituições públicas de direito privado, e isto tem permitido um conjunto vasto, enfim, ainda ontem saiu uma notícia que na nova Universidade Nova de Medicina, na Escola de Medicina ou Faculdade de Medicina, ia descer os salários dos professores convidados. Portanto, isto é algo que é, digamos, é facilitado, não é? Pelas alterações que são permitidas pelo regime fundacional, e é algo que nós devemos, enfim, a posição da Frente para a Fé Conhecida, nós devemos, enfim, contrariar o aprofundamento do regime fundacional, e nós vemos até, isto é que é preocupante, a OCDE, não é? que em torno, enfim, que tem vindo a funcionar como organização, como entidade que define, digamos, a estrutura do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Portanto, as encomendas do MCTES à OCDE depois são, digamos, inspiradoras para muitas das coisas que acontecem. Eles fizeram uma avaliação do sistema em 2007, creio, e fizeram outra que foi publicada ano passado. E nessa outra de 2019, a OCDE aparece em muitas áreas, em muitas facetas do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. A solução mágica que é apresentada é a transformação do sistema público em fundações. Portanto, a ideia da fundação privada como solução para os problemas tudo aquilo que já havia em 2007, que eu recordo era os problemas da gestão de recursos humanos e da gestão do património, eram os dois argumentos fundamentais para a criação das fundações, portanto, esta agilidade maior do privado na gestão dos recursos relativamente ao espartilho, não é? do público, da legislação pública. Portanto, foi o argumento, e isto aparece agora novamente e sempre reforçado, e nós vemos que passado 13 anos, enfim, estão ainda por demonstrar as virtudes, não é? do regime fundacional relativamente ao regime público. Isto não é conversa sindical, porque não estou aqui a falar como sindicalista, mas, na verdade, mesmo o Centro de Investigação que está radicado na Universidade do Porto, um centro de investigação sobre sistema de ensino superior, agora não me recordo, é coordenado pelo Pedro Oliveira, um investigador, um economista que está no Porto, portanto, tem vindo a fazer também, a apontar no mesmo sentido. Estão por demonstrar estas virtudes e, portanto, eventualmente poderia-se pensar, então, se calhar vamos retomar aqui ao sistema público e tentar revê-lo na medida do possível, porque não se justificaria esta alteração tão de fundo. Para isso é preciso fazer uma reavaliação do RGES, que é algo que temos defendido e que também tarda em não se fazer. Pronto, enfim, eu não me vou alongar muito mais nas outras, mas eu acho que sim, acho que a Ana Delicado falou, que também já não está aqui, mas falou aqui da questão da carreira técnica, e eu creio que é justo dizer que é sobretudo a OTC que tem colocado esta questão em cima da mesa. Infelizmente também, enfim, aquilo que se vê é que a OTC tem, justamente por estar ligado a muita malta dos laboratórios associados, está muito envelhecida, e eu creio que há uma dificuldade grande em renovar e rejuvenescer a OTC. Apesar de tudo, a ABIC tem também feito uma reivindicação muito semelhante no quadro da necessidade de termos aqui um reforço da carreira técnica. Isso parece-me importante. Já me parece um pouco, enfim, não diria preocupante, mas é preciso ter algum cuidado com esta expressão carreira dupla. Não é? Carreira dupla não é uma carreira dupla, na verdade. Creio que a Ana Delicado, quando falou de carreira dupla, na verdade são duas carreiras. Não é uma carreira dupla. São duas carreiras. Portanto, há uma carreira de investigação e há uma carreira docente. Ou duas carreiras docentes, se considerarmos a diferença entre politécnico e universitário. Portanto, esta ideia de carreira dupla pode até ser enganadora, não é? Porque aquilo que nós vemos é que o CRUC, por exemplo, tem vindo a defender a fusão das carreiras. Isso sim seria uma carreira dupla. Não é? Na mesma carreira temos percursos flexíveis. Portanto, isto é problemático. Eu acho que é preciso um debate mais profundo, mais alargado, mas a noção de carreira dupla pode ser enganadora e é preciso ter atenção relativamente a este aspecto. Pronto, Ana Ferreira, enfim, nós já falamos muito sobre isto, portanto, se calhar aqui vou passar. Eu acho que há aqui um paralelismo entre a tua apresentação e a análise que fizeste com aquilo que alguns dos aspectos que a Magda Mercado evidenciou. E eu chamaria apenas, e para terminar, apenas a atenção para um, que é a ambivalência, não é? A paixão pela ciência, portanto, o gosto por aquilo que se faz, que, enfim, está, digamos, no polo oposto, encontramos a grande insatisfação com o trabalho. Portanto, isto é um aspecto que é particularmente
importante quando pensamos, quer dizer, todas as dificuldades que existem na construção de lógicas de ação coletiva, reivindicação e exigência, não é? Que existe ao nível do ensino superior. Há uma grande aversão a tudo o que são, sobretudo sindicatos, mas também outras formas mais informais, movimentos sociais. Portanto, há uma grande dificuldade. Isso é notório não só em Portugal, mas noutros contextos também. Portanto, há uma grande aversão a esse tipo de... Eu acho que aqui, nesta ambivalência, se encontra muito, ou uma parte da explicação reside aqui. Não é? Portanto, é que esta elevadíssima satisfação com aquilo que se faz, o desafio intelectual, e isto liga-se com algo que também a Magda, para que a Magda também chamou a atenção, que eu agora estava aqui a olhar para as notas, mas já não encontro, mas eu creio que chamaste a atenção também para isto, não é? Isto é, leva aqui ao inconformismo. Esta ideia de relativização, uma certa relativização, ok, estamos numa situação precária, mas se olharmos num contexto mais alargado, portanto, somos até uns privilegiados, não é? Portanto, isto é uma coisa que está muito no discurso público e que constitui um bloqueio grande ao desenvolvimento de formas de ação coletiva, de reivindicação e de luta por direitos, não é? Enfim, muito mais haveria aqui a dizer. Eu tenho muita pena que não tenhamos tido audiência. Portanto, eu acho que isso Mas, André, não vamos dizer nada? Ou acabamos? Não. Eu estava aqui é que os teus 12 minutos também já lá vão. Estava aqui a fazer o meu wrap-up e agora íamos passar a palavra para fazer um apontamento final antes de fecharmos. Mas, enfim, ia dizer que tenho pena que não tenhamos tido audiência, mas acho que, enfim, os contributos que todos fizeram, a mim, pessoalmente, foram muito interessantes e, portanto, reitero o pedido, não é? Para que depois enviarei algo para, enfim, em termos de formatação, não é? Para não ser uma coisa muito longa, não vos vou pedir 7.500 palavras com 50 referências bibliográficas, não, nada disso. Portanto, coisas curtas, mais até de, enfim, tanto de opinião como de ciência, portanto, aqui uma margem grande, para ajudar a reflexão e a ação sindical, neste caso concreto, isso era importante que tivessem isso em linha de conta. Portanto, enfim, podemos fazer uma ronda final para fechar, está bem? E usemos a mesma ordem. Renato. Ok. Não, é só para dizer que, relativamente à tua observação do Politécnico e da questão da incrustação, é claro que eu não tive tempo, mas esse processo de incrustação próprio é desequilibrado e, portanto... E a leitura que faço também é de alguém que já passou por várias instituições. Eu já comecei a minha carreira docente como docente de um Politécnico, nomeadamente no Politécnico de Beja, e aí na pele vivia esse processo de incrustação, não é? Portanto, ter alunos vindos de territórios de baixa densidade e recebê-los, de facto até a própria função de professor acaba por ter outra aura, digamos assim. Mas apesar de tudo, não punha a coisa em termos politécnicos versus, porque, quer dizer, isso depende, não é? Aliás, tu próprio estás numa instituição também, que é a Universidade de Évora, há outras, isto depende muito, não é? Porque se o Algarve só tem as duas incorporadas no mesmo, enfim, eu aí não punha a coisa em termos de politécnico não universitário, também não punha as coisas em termos de carreira, porque aí é preciso haver alguma ambivalência. Eu vivi isso na pele nos dois temas. É claro que sim, claro, no Politécnico há alguma desvantagem relativamente aos salários de período, mas também há alguma facilidade, porque menos exigência, digamos assim, em de ser um professor adjunto, por exemplo, em que tens basicamente a possibilidade de, com o mestrado, aceder a uma situação de estar vinculado. Isso aconteceu. E portanto, enfim, aí é preciso também olhar com algum cuidado relativamente a essa questão. Agora, enfim, mas de facto esta ideia de um sistema que se foi incrustando parece-me importante salientá-la com esses equilíbrios. Agora, eu só queria aqui falar relativamente a esta questão da precariedade. Enfim, eu achei interessante o que foi apresentado pela Ana, Ferreira, os seus dados. Eu tenho trabalhado, enfim, sobre as dimensões da precariedade, nomeadamente um enfoque mais na questão das subjetividades, e o que me pareceu interessante é que muitas das questões que surgem, por exemplo, do ponto de vista daquilo que alguns autores falavam da segurança ontológica, neste caso da insegurança ontológica, esse tipo de discurso é quase transversal. Isso é interessante, vemos depois a questão das camadas, não é? Percebemos que
claro, há camadas, como a Magda falou, e há diferenças e por aí adiante, mas do ponto de vista desculpa, não tenho aqui o telemóvel a tocar, tenho que desligar aqui, senão isto é um inferno. Mas em termos existenciais, não é? Há ali discursos que eu captei em muitas situações, em múltiplas profissões, mais precárias, menos precárias, na lógica da precariedade, mas mais precárias, menos precárias, com mais rendimento ou menos rendimento, mais qualificadas ou menos qualificadas, mas que são quase invariáveis, não sei, claro, há variações, mas de facto essas questões surgem e muito associadas depois à questão da saúde mental e bem-estar. Isso é uma componente muito importante da precariedade, e nós, quando estamos a falar de estudar sobre a questão da precariedade, temos de ter este lado também ontológico, que eu acho que é isso que é muito corrosivo na precariedade, apesar das variantes que a Magda falou. Enfim, enfim, é claro que quando estamos a falar da questão da precariedade do ensino superior e quando vem com a conversa que, ok, afinal de tudo a vossa situação é melhor, aqui entra uma variável que é a variável rendimento. E, portanto, nós temos de ter a noção, e isso, quer dizer, em grande medida é esse o argumento. E de facto os níveis de rendimento, mesmo ao nível de bolsa e por aí adiante, até os pós-docs e contratos, não é? Claro, comparado com as situações habituais no mercado de trabalho, estão acima. E esse é normalmente o argumento do rendimento, que é o argumento que em grande medida acaba por vir no sentido de que consideramos estamos numa situação relativamente privilegiada. Eu acho que isso deve-se desconstruir, obviamente, e concordo, mas é essa questão do rendimento fundamentalmente e que depois torna a discussão muito enviesada. Eu não tenho assim mais nada para dizer, também não temos já muito tempo, mas acho que estas discussões se deviam, enfim, aprofundar noutros contextos. Obrigado. Ana? Então, muito rapidamente, agradecer também todas as intervenções. Eu julgo que não o fiz no início da minha, mas dizer que muito vão contribuir para o meu pensamento sobre estes dados e sobre outras investigações que também estou a desenvolver, e por isso tenho a agradecer-vos, porque me abriram para outros caminhos com os quais eu ainda não tinha tido contacto, e portanto obrigada a todos e a todas. Falar, se calhar falar um pouco desta, de facto, a dimensão que surge mais visível em quase todos os discursos é esta insegurança, é esta dificuldade em programar o futuro, esta incerteza com o futuro. Há pessoas que chegam mesmo a dizer que o problema não é o dinheiro, é mesmo a insegurança, é eu não poder programar nada na minha vida porque não sei como é que vai ser amanhã. E isto liga, em certa medida, ao que a Magda estava a falar, quando havia esta relativização de a minha condição não é assim tão má, e portanto eu não tenho direito a reivindicar as condições mínimas de trabalho e os direitos mínimos de trabalho que deviam ser acessíveis a todos. Isso surge nos próprios discursos. Eu tinha esta frase, mas acabei por tirá-la porque eram tantas que acabei por ter de cortar, e há uma investigadora que diz mesmo que, comparando-me com os outros trabalhadores, eu sou uma privilegiada. Eu sei que sou uma privilegiada, mas eu tenho 45 anos, estou a acabar o meu primeiro contrato de trabalho, vou ter só a felicidade de ter um acesso ao subsídio de desemprego daqui a 3 meses. É a primeira vez na minha vida que isto ocorre. E portanto há sempre isto é visível nos próprios discursos. As pessoas dizem isto: eu sou uma felizarda comparativamente aos outros, mas ainda assim a minha vida é esta e eu devia ter acesso às condições mínimas, aos direitos mínimos de qualquer trabalhador. Dizer também que vou passar a chamar indivíduos precarizados, têm toda a razão, e não precários. E pronto, obrigada a todos pela oportunidade de partilhar, e ao André por ter feito toda a força para que isto se concretizasse e organizado isto basicamente sozinho. Pronto, e é isto. Obrigada, Ana. Magda. Microfone. Não ouvem porque eu não liguei. Pronto, isto já é o cansaço deste liga, desliga, botão, isto já está. Não, queria agradecer mais uma vez esta oportunidade para estar aqui, porque isto vai-me interpelando. Eu disse há pouco que andava a subir e a descer escadas, e é cansativo andar a subir e a descer escadas e ficar sempre no mesmo sítio, mas ao mesmo tempo é bom, não é, ir expevitando esta reflexividade que eu acho que nós
todos que somos do campo científico temos a obrigação de refletir com ainda mais consequência e com ainda mais intensidade o que se passa no nosso próprio campo e como é que ele reflete tudo o resto. Por isso, muito, muito obrigada. Gostei muito também de ouvir todas as comunicações e acho que, independentemente do público ser parco, tenho a certeza que vamos levar estas discussões depois mais longe e terão continuidade. E tenho muita curiosidade em ver depois os resultados mais elaborados do inquérito que foi desenvolvido, porque, como digo, revejo-me muito e consigo identificar-me muito e encontrar quase as minhas próprias narrativas biográficas por detrás de muitas das frases que são partilhadas, e isso, essa empatia e essa semelhança entre sentimentos, acho que deve ser o motor para também diluirmos esse sentimento de culpa de nos estarmos a queixar. Apesar de tudo, também temos um setor que até trabalha bem e que somos capazes de inovar e de nos adaptar à pandemia e tudo o resto, e passarmos menos tempo a dar palmadinhas nas nossas próprias costas e vermos que de facto é um sentimento de insatisfação coletivo e partilhado. Se calhar falta mais esta parte do partilhar, e sessões como estas acho que ajudam a isso. Por isso, obrigada a todos e obrigada ao André pela organização deste momento de debate. Muito bem, obrigado. Então, vamos terminar, está bem? Reitero os agradecimentos. Se tiverem a possibilidade e a oportunidade, apareçam pela sessão da tarde. Eu agora temo o pior, não é? Mas muito mais haveria para dizer. Eu não vou dizer... Vou tentar. Então, não vou me abster de fazer. Depois até podemos falar noutras circunstâncias, pessoalmente, e também com a Magda e com a Ana, seguramente com a Ana. E pronto, fica aqui o agradecimento e depois voltarei a chatear-vos a propósito do tal contributo escrito, está bem? Para a tal publicação. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado, e obrigado à Ana. Não sei se a Ana está a ouvir, a Ana Caetano, que esteve aqui. Sim, certamente. E eu não sabia que a Ana era conhecida de vós, não é? Portanto, pensei que era. Pronto. Parabéns pela sessão. Eu não participei, mas foi muito interessante. Parabéns a todos. Ok. Então vá. Adeus e bom fim de semana e bom descanso também. Tchau, adeus. Tchau, tchau.